Então, não. Ok. Share. Isso. Que a garganta está indo embora. Então, claro que vamos tratar ao máximo de fazer os simanim de Rosh Hashanah, mas a gente tem que levar em conta que não vale a pena passar por uma haverá tão hamurá, meu Deus, como é que eu traduzo isso? Tão delicada, tão importante, ou seja, tão crítica, que é a kashrut, justamente para atender sinais de Rosh Hashanah. Né? Ou seja, não reviso, boto aqui sinal para Rosh Hashanah. Então, o que é que você está dizendo em outras palavras? Que você vai começar o ano sem kashrut, mano. Fazendo brachá por aquilo que está proibido. Né? Então, esse é o sinal que você quer fazer para a sua vida. Né? Ou seja, calma lá. Né? Então, para cada item, eu vou dizer como se faz a revisão, de aproveitar já o caminho, mas sempre lembrando que na Gemara encontramos em 2 lugares o simanei de Rosh Hashanah. Um é em Masechet Orayot, e outro é em Masechet Krotot. Uma diz que os simanim são michal, para comer. E outras dizem que os simanim são machazé, para serem vistos. Ok? Machazé vem da palavra razon, uma visão. Né? Então, se é para entender como que é como lemeichal é para comer, come-se. Mas a pessoa não gosta de comer. Tem gente que não come espinafre. Tem gente que não gosta de espinafre. Então, é suficiente com ver o espinafre e dizer, Hiratson, não tem que comer. Ok? Kal val chomer, inclusive se é o caso de produto não kasher. Se a pessoa não consegue encontrar os produtos kasher, então, mais bem, faça conforme o costume de Rav Ovadia. Rav Ovadia, na sua época, não tinha verduras kasher. E ele não comia verduras não revisadas, não kasher, não comia. Então, o que ele fazia em Rosh Hashanah? Pegava a silca na mão e fazia iratson, mas não comia. Ok? A questão de verduras, principalmente de folhas, principalmente as folhas. Para a Israel, as comunidades religiosas sempre tiveram problema com folhas. E muitas não comiam folhas. Muitas comunidades evitavam se comer folhas. Porque é difícil de se revisar. Ok? Mas vamos tratar um por um, como é o caminho, certo? E a gente vai ver, né, como fazemos. Então, Rubian, para todo tipo de grão, existem tolaim, existem vermes, né? Tanto nos frescos como nos não frescos, nos secos. Ok? E como se revisa? Se a gente tem grãos frescos, vai depender do tipo de grão, né? No caso do milho, por exemplo, não se come o milho fresco desde a espiga. Por quê? Porque o verme que come o milho, o verme que se reproduz, que cresce dentro do milho, ele fica não por fora, mas entre os grãos e por dentro do grão. Ele entra no grão por baixo. Ok? Eu tenho isso,
eu escrevi isso alguma vez no Facebook e tem uma foto disso. O verme do milho, ele entra por baixo do grão. Então, quando a pessoa tem uma espiga de milho, como é que se revisa? Não come a espiga diretamente, senão que bota a espiga em pé e com a faca vai cortando os grãos. Vai separando os grãos da espiga. E vai olhando, tem que revisar os grãos. Aquele que tiver um buraco, o bicho dentro, né? Tá fora. Aquele que tiver buraco, já aconselho, já bota. Quando se corta, a parte de baixo do grão tem que estar reta, porque o grão é sólido. O grão do milho é sólido, como qualquer outro grão. Não existe grão oco. Né? Grão oco é porque o bicho comeu. A mesma coisa o feijão, seja ele furadinho, feijão de corda ou feijão verde, né? São feijões que também se compram frescos. O que tem que fazer? Se pega uma porção dos feijões, né? Você tem 1 quilo, né? Aqui 1 quilo de feijão. Então você pega uma mão de feijão, assim, mais ou menos, fresco, e vai ter que abrir um por um para ver o que é que tem dentro. Né? Não é muito difícil, não. Você bota uma filinha, passa a faca. Pá. Né? Ou seja, o que é que se faz? Se faz uma revisão por amostra. Não é necessário abrir todos. Ok? Se tem aqui 1 quilo de feijão, eu pego uma mão, boto aqui e reviso. Se essa mão que eu revisei está bem, ok? Então, por amostragem, os feijões estão bem. Então, pode cozinhar os feijões. Se por um acaso aparecer, isso aí é uma regra para tudo de cachuruto que se refere a frutas, verduras e legumes. Se depois de revisado, a pessoa vai comer e encontra um inseto ou um verme, se separa o verme e pode seguir comendo. Se encontra o segundo verme ou inseto, se separa, joga fora e segue comendo. Se aparecer pela terceira vez, já não se come mais. Se para, se revisa tudo, vai ter que revisar cautelosamente cada item, aí vai poder comer o que for revisado. Essa é a regra. Okay? Então, nos grãos, não precisa revisar tudo. Não tem essa coisa de abrir grão, todos os grãos para ver o que tem dentro. Ok? Faz-se por uma amostra. Tem 1 quilo, pego uma mão. Tenho 2 quilos, pego 2 mãos de grãos. E aí eu vou revisando. Ok? Se o grão é seco, essa é a regra para todo grão seco. Pega a água, coloca bastante sal. Para quê? Para que a água se torne densa. Certo? Então, uma bacia de água, assim, mais ou menos de 1,5 litro, 2 litros de água. Bota aí umas 2 colheres de sal, mexe bem e a água vai estar mais densa. Se coloca os grãos aí e mexe. Os grãos que boiarem, esses por que boiam? Porque eles não estão sólidos. Eles por dentro estão oco. Se estão oco, é porque o bicho comeu. Então esse se joga fora. Ok? E os demais estão bem. Okay? Isso no caso de grãos secos. Ok? Então, rúbia, quando se come a rúbia, a cada alimento se faz uma brachá, se faz uma reza, se faz um pedido. Certo? E qual é o pedido que se faz? Se diz Iradson, né? O texto está no Sidurim. Sheihye Ratson Sheirbu Zichuyoteno Kerubia. Né? Como o feijão ele é de quantidade, que os nossos zichut, que os nossos méritos sejam multiplicados como a rúbia. Ok? 1 segundo, pessoal, que o menino aqui acordou. 1 minuto.
Ok. Silca, né? Silca é selec. Selec é beterraba, né? Mas selec, ou silca, não é somente a beterraba que a gente conhece, mas não tem uma família de vegetais, né? De leguminosas, né? E a folha de selec, há aqueles que dizem que é a folha vermelha, que é a folha realmente que é a rúcula, okay? A rúcula é a folha da beterraba, mas outras opiniões, essa é a opinião de Ravav, é que sílica é o espinafre, tered, ok? É o espinafre. Agora, o espinafre, ele está na categoria de folhas. E folhas para revisar é o sofrimento da vida, ok? Por quê? Porque os insetos que depositam seus ovos nas folhas, seja na alface, seja na selga, né? Seja no espinafre, na rúcula, ok? Não é somente o inseto que está por fora da folha, que passeia por fora da folha. Esse é muito fácil de se eliminar. Ok? Se pega a folha, se pega a água com sabão, bota um pouquinho de detergente na água, coloca a folha aí, né? E esses insetos que estão por sobre a folha, eles se desprendem dela. Né? Por causa do detergente é agressivo para eles, e eles se desprendem, eles se despegam das folhas. Então, quando lavar, eles vão embora. Porém, há os insetos, na verdade, os vermes que são depositados dentro dos sucos das folhas. Ok? Na matriz, na raiz da folha, você tem o alface, ele tem as folhas, mas ele tem o seu tronco. O tronco não pega bicho. Mas na folha da alface pega bicho. Ok? Então, se revisa com luz forte, depois de lavado, depois de colocar na água com sabão e retirar o que está por cima, se revisa folha por folha. Nesse caso, não se pode fazer por amostragem. Né? Folha por folha se revisa com luz forte, contra a luz, para olhar nos sucos da folha onde os bichos estão depositados. Ok? E é fatal. Folhas que não são gustativas, ou seja, folhas que não são criadas, não são produzidas com controle de insetos, controle de pragas, essas folhas são um terreno aberto para insetos. É por isso que você pode ir em qualquer comunidade ortodoxa, a coisa que você menos vai ver é alface. Ele não encontra alface. Somente fora de Israel. Não encontra. Aqui em Israel, sim, mas que aqui tem produção livre de inseto. Mas fora de Israel, você quase não vai encontrar. Porque ninguém está disposto a sentar-se e a revisar folha por folha. Ok? E na silca, o que é que se diz? Sheissalku. Estou vendo. Mas é istalku, não, istalku, estou vendo. Mas é istalek, que desapareça. Né? A gente pede para que nossos inimigos sejam desaparecidos, que sejam, não vou dizer o termo exterminado, mas desaparecer, não esteja mais com a gente aqui. Vá para longe. Ok? A silca, ou o espinafre. Né? Pode ser a rúcula também. Tamrei. Tamrei são tâmaras. Ok? E tâmara, ela é doce como mel. Né? Quando diz na Torá que a terra de Israel é a terra que mana leite e mel, o mel é o quê? É o mel das tâmaras. Não é mel de abelha, senão mel das tâmaras. Okay? Então, uma história da Guemará, tem uma historinha assim que um senhor disse para o seu servo, vá lá no telhado, né? Vá no armazém lá no sótão,
porque o sol está embaixo, eu não sei qual é embaixo, qual é em cima. Porão é embaixo, o sol está em cima. Então, vá lá no sótão e traga tâmaras. Tem lá uns barris, traga tâmara. E foi o servo lá, e demorou. E tem um senhor disse, não, o que está acontecendo aqui? Aí ele subiu e disse, por que você não baixou com as tâmaras? Ele disse, mas porque eu não encontro tâmara. Todos os barris estão cheios de mel. Aí disse, não, você arregaça a sua manga, põe a sua mão dentro e você vai encontrar as tâmaras. Ou seja, o mel que estava aí era o mel da própria tâmara. Né? Então, aqui em Israel, você pode comprar mel de tâmara, né? Que se chama silan, né? Que é extraído da tâmara. E a tâmara super doce. E como se revisa a tâmara? Né? Conforme toda fruta, há dois sinais, há dois processos de revisão. O primeiro é a revisão externa, se a fruta tem algum buraco. Ok? Se a fruta tem um buraco, opa, se mancha lá, você já vai pronto para encontrar alguma coisa dentro. Né? Mas tem fruta que não vê buraco, como, por exemplo, a goiaba. Né? Só compra a goiaba, coisa mais linda, rapaz. Coisa mais linda, perfeita a goiaba. Quando abre, a goiaba só falta sair caminhando, né? De tanto bicho que tem. Então, no caso de frutas assim, por onde entra o bicho, geralmente os ovos são depositados no talo da planta, da fruta. E aí você não vê o buraco. Isso também acontece com o quê? Com ameixas, por exemplo. A ameixa vê ela por fora a coisa mais linda, mas no talo é onde é depositado os ovos. Então, nesse caso, é o caminho para toda a fruta. Não se come a fruta diretamente, se evita comer a fruta diretamente. Por quê? Porque você não sabe o que tem dentro. A fruta é uma caixa de surpresa. Então, se abre a fruta e se revisa. Na tâmara, se abre a tâmara e se revisa junto à semente, porque os vermes ficam ao redor da semente. Ok? Se revisa aí, está limpo, se come. Ok? Cará. Cará é esse tipo de abóbora, né? Que é a abóbora em forma de uma calabaça, ou uma abóbora normal, só que essa é mais doce, essa é mais gostosa, pelo menos para mim. Não falamos o que é que se diz com também. Com tâmara se diz itamu soneno, que eles sejam anulados, ou seja, que sejam atum, ou seja, que sejam calados, que aqueles que nos odeiam sejam paralisados. Ok? Itamu soneno. Cará, que é a calabaça, que é a abóbora, a gente diz Icará Gezardineno, ou seja, que seja rasgado, né? Toda a Gezerá, ou seja, todo decreto mal, obviamente, que vem sobre nós. Né? E se come o dlat, né? Que é a abóbora. Revisão da abóbora, a mesma coisa. Se abre a abóbora, né? E quando se há vermes, ela é mais difícil de encontrar vermes porque a casca dela é muito dura, né? Mas se houver vermes, eles estão pela zona das sementes, que é a parte mais mole da abóbora. Ok? Carti, né? Carti a gente diz que cartu, oi vendo, mas é cartu, é caret, que sejam eliminados, né, os nossos inimigos. E carti é o alho poró. Alho poró, que é esse que parece uma cebola larga, né? Compridinho assim, que a gente quase nunca compra. Né? No Brasil, quase nunca comprava isso. Uma receita especial se comprava. Agora, quando se compra, ele é mais fácil de revisar.
de todos é o mais simples, né? Porque, embora ele seja uma folha, né, ele é uma folha compacta. E toda folha compacta, assim como o repolho também, né, que é uma folha compacta e é dura, né, um repolho ele é duro e é muito compacto, então os bichos que acontecem, eles não alcançam a chegar lá dentro. Eles ficam na parte mais externa. Então, se tira a camada externa, né, das folhas, e o de dentro você corta na metade. Cortou na metade, você vê o que tem dentro. Porque as folhas, elas são capa e capa. Quando você corta na metade, você está vendo todas as capas. Se você encontrar vermes, então se você joga fora, não come, né? Mas se você abriu pela metade e viu que está limpo, já está apropriado para comer. Ok? Gente, alguma dúvida sobre a parte da revisão? Meu Deus, que silêncio. Tudo tranquilo, Caleb, aqui, viu? Ok. Então agora você já sabe como revisar feijão, né? Tranquilo aqui, viu? Feijão tranquilo. Feijão pegando a mão. Como é, Tony? Não, tá tranquilo aqui. Tá dando pra entender. Eu tô anotando tudo aqui também. Ah, parabéns. Muito bem. Né? Bom, então, geralmente é tudo muito simples. O mais complicado, como falamos, é sílica, né? Sílica vai ser o mais complicado, ok? Aí, aconselho que não comam a sílica. Até porque a maioria do pessoal não gosta muito de espinafre mesmo, né? Então, se toma o espinafre na mão e se diz irritação, se estalcou e vendo, e suficiente com isso. Ok? No caso da sílica. E como dizíamos antes, que há duas fontes na Gemara, um é Le Michal e outra é Le Mahazé, tanto é para comer como para ver. Então, quem não gosta ou tem problema de kashrut para revisar, não come, basta ver e fazer redação. Ok? Bom, agora vamos seguir. Oi, diga aí. Você colocou espinafre aí, né? Que ele tem um gosto meio amargo, né? Então, em Rosh Hashanah se come? Se come espinafre. Mesmo sendo ele amargo, porque aí geralmente tem aquela questão, nada que venha a ter vinagre e também que venha a ser amargo, né? Mas no caso aí, pior do que o espinafre é o alface. Entendeu? O alface pode ser mais amargo que o espinafre. E a gente come também em Pêssar. Entendeu? A questão é que é um sinal, né, que a gente come e sente aquilo que a gente está pedindo. Entendeu? É uma forma de viver aquilo que está pedindo. Ok? Tampouco não é para comer a quantidade, né? É um pedacinho já suficiente. Né? Salvar. Ok. Agora, vamos falar sobre a ordem das brachot. Um segundo. Agora, a pergunta é, quando se come? Quando se faz o simanim? Né? Há duas opiniões. Né? Em ambas tem suas vantagens e suas desvantagens. A primeira opinião diz que a primeira pessoa faz kiddush, né? Para todas as opiniões, kiddush é a primeira parte. Mas uma opinião diz, você terminou o kiddush, antes de fazer Netilat Yadayim, faz simanim. Né?
Gente, me desculpa, 1 minuto. Então, antes da pessoa fazer Netilat Yadayim e comer o pão, a pessoa faz esse manim. Certo? Tem suas vantagens. Qual é a vantagem dessa chitá? Que é uma que os marroquinos fazem assim. A vantagem é que a pessoa se livra de algumas machlokot. A pessoa se livra de algumas discussões sobre o que se libera e o que não se libera na seudá, quando se come pão e que traz elementos, né? Ou seja, o que não se liberaria aí? Por exemplo, qual seria a questão da beterraba, do cará, da calabaça, como é que se chama? Da abóbora. Porque a abóbora não é o que se come com pão. Então, ele faria parte da seudá? Não faria parte da seudá? Fiquei em dúvida. Mas a fruta, no caso tamar, as tâmaras, de fato não se come com pão, né? Anitta. Mami, é porque a gente tá chorando, calma, mami. Vai. Então, as tâmaras, como são frutas, e frutas não se comem com pão, então aí você tem um problema. Ou seja, se eu vou comer ela dentro da seudá, então vou ter que fazer uma brachá especial para ela ou não, né? Porque é uma dúvida se eu vou comer ela com a seudá ou não é com a seudá. Porque a pergunta da fruta é que se a fruta é ikar vetafel, ou se não cai sobre ela o din de ikar vetafel, cai o din de seudá. Vai explicar isso, né? A pergunta, e a outra coisa é, porque se a pessoa come antes da seudá, aí tem um outro questionamento, que a pessoa vai ter que comer menos que um kezait. Ok? Que passa? A questão é a seguinte. Se eu como um alimento antes de uma refeição, que vai comer-se com pão, né? E esse alimento ele não faz parte, não está relacionado a essa refeição, então, se eu como um kezait, eu tenho que fazer brachá haroná e depois fazer a brachá do pão e seguir comendo. Ok? Por quê? Porque ele não é conectado com a seudá. O que acontece com o kiddush? A pessoa faz o kiddush com vinho, toma um copo de vinho, não faz nem um revi'it, que é 86 ml. A pessoa toma um copo de vinho, uma taça de vinho, que vai ter aí seus 100 ml, 120 ml, mas não faz brachá haroná depois sobre o vinho, certo? Senão que inclui essa brachá na brachá final de Birkat Hamazon. Né? Então, eu faço a brachá inicial do vinho, Borei Piagefen, tomo o vinho e não faço brachá final, senão que eu entro junto com o pão e termino a refeição com o pão e fazemos aí a brachá de Amutzi, Birkat Hamazon. Por quê? Porque o vinho em si, porque a gente está tomando vinho para poder comer a seudá. Ou seja, o vinho ele está conectado diretamente com a seudá. Certo? No caso no caso das frutas de Rosh Hashanah, de Simonei de Rosh Hashanah, a pessoa não está comendo isso por causa da seudá, senão que está comendo isso por causa da brachá. É pela brachá em si que se está comendo. Ou seja, eu não estou comendo isso aqui porque essa é a comida da refeição. Não, isso aqui é um sinal para um bom ano. Não está conectado com a refeição. Então, se eu vou comer isso antes da refeição, então qual é o correto? É fazer, ou se eu como um kezait, então eu tenho que fazer brachá haroná e então só aí comer pão. Porque não faz parte da refeição.
Essa mesma machloket acontece, a mesma discussão acontece com Pesach. Em Pesach a gente tem um carpaz, né? Carpaz que Sfaradi come folhas de cúsbara ou folhas de salsa, né? Sfaradi, Ashkenazi comem batata, não, uma batata molhada com água e sal, né? Carpaz, a pessoa não pode comer um kizait, porque entrou uma discussão. O que acontece com carpaz? Se está comendo carpaz antes de comer pão, né? Aí vem duas discussões. Uma, se a pessoa deve fazer netilat yadayim por molhá-lo, porque é algo que você imerge em água, ou em suco, ou em vinho, né? Então, ou num chá, você tem que fazer uma netilat yadayim antes, né? Então, cai nessa pergunta, vai fazer netilat yadayim ou não? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, e depois vai fazer brachá haroná ou não? Então, para não entrar na discussão, o que é que disseram os sábios? Faz netilat yadayim sem brachá, molha menos de um kezait e come-se menos de um kezait. Porque se a pessoa come um kezait, ela entra em safek brachá. Se ela vai ter que dizer brachá haroná ou não, para depois comer a matzah. Okay? Porque essa batata que está comendo, ou essa salsa que está comendo, ela não faz parte da refeição, senão que ela está aí somente para uma lembrança do Egito. É somente uma lembrança, ela não está aí para a refeição. Okay? Então, essa é a mesma discussão. Então, nesse caso, quem faz o simanim antes da refeição, se o faz com menos de kezait. Ok? A segunda opinião é que vai fazer a brachá dentro da refeição. Esse é o costume mais comum, né? Na verdade, é um costume dos Geonim, já era assim, que à medida que ia se trazendo os alimentos, né? À medida que vai se trazendo os alimentos, a pessoa vai fazendo a brachá, né? Então, fazendo a tefilá desses alimentos. Então, a forma comum, que era no tempo dos Geonim, era que a maçã com mel era só no final, porque isso é o quê? É sobremesa. Então, só no final fazia maçã com mel, né? Como traz Ramá. Né? Ou o rimonim, né? Que é a romã. Ou também a questão da tâmara, só no final, porque isso não se come com o pão, senão você come com a refeição. Né? Há uma pergunta, por exemplo, o que faz com as azeitonas? Que a azeitona também é fruta. Né? Na época dos sábios, não se comia azeitona com pão. Azeitona, pão é pão. Né? Hoje em dia, como a gente, depois que já criaram os cachorro-quente, o X-tudo, como a gente chamava em Maceió, o passaporte, né? Que deveria ser o passaporte para o inferno, porque é um pão desse tamanho, né? Com tudo que você imaginava dentro. Então, se come de tudo hoje com pão. Né? Então, hoje a questão da azeitona é menos complicada, ainda assim, dependendo do costume do lugar. Se nessa região as pessoas não comem azeitonas, geralmente com a comida, com a refeição, com pão, então se a pessoa vai comer essa azeitona, tem que fazer a brachá, ainda que ela esteja numa refeição com pão. É a mesma coisa que acontece com a tâmara, a maçã com mel e a romã, porque não se come isso com pão. E elas são frutas. Né? Então, qual é o correto? Tem que fazer brachá antes de comer. E depois de fazer a brachá, aí vem a pergunta, quando se faz Hiratson? Hiratson se faz imediatamente depois da brachá e come. Hiratson se faz antes de dizer a brachá e comer. Ou Hiratson vai fazer depois que come. Né? Isso é uma discussão que os Rishonim discutiram isso. E antes da brachá, definitivamente não. Por quê? Porque a gente tem um encontro de duas tefilot. Uma brachá também é uma reza.
né? E Ratson é uma reza, não é uma brachá, mas é uma reza. Só que e Ratson, a gente está pedindo pela gente mesmo. E a brachá, a gente está fazendo o quê? Shevach. Ou seja, a gente está exaltando a Hashem. Se eu digo e Ratson antes da brachá, eu estou elevando para mim mesmo primeiro e depois para Hashem. Esse foi o erro de Melquisedec, né? Que ele, quando foi abençoar Abraão Avinu, ele primeiro disse a brachá para Abraão Avinu, e depois se lembrou da Kadosh Baruch Hu e fez a brachá da Kadosh Baruch Hu. Por isso ele perdeu a Keuná. Né? Diferente de Jacob Avinu, que ele primeiro diz Amalach shegoeloti, Amalach goeloti, né? Então, primeiro ele lembrou o anjo que lhe salva. Primeiro ele fez menção a Kadosh Baruch Hu e depois abençoou seus filhos. Né? Então a gente nunca diz a Hiratson antes. Primeiro se diz a brachá. Traz a maioria dos postos que diz que não há nenhum problema, porque o Hiratson, dizer antes de comer, ele está como fazendo parte da brachá. Ele faz parte do tema. Né? É como quando a pessoa vai fazer a brachá de Amot Silechem, né? A gente sabe que depois de Netilat Yadayim não se deve falar antes de fazer a Motzi, né? Mas o que a gente diz antes? Né? A gente diz então você está falando antes, mas o que você está falando? Tema relacionado com a brachá. É a mesma coisa que se faltou sal na mesa, você pode dizer, faltou sal, traga o sal. Né? Porque é tema relacionado com a brachá. Então, tudo que é relacionado com a brachá, se pode dizer. E essa brachá só está sendo dita por causa dessa tefilá. Essa tefilá, ela que está trazendo a brachá para o assunto, para a mesa. Ela que está trazendo a brachá para a mesa. Então, você faz a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri haetz, e faz o Hiratson, seja pela tâmara, seja pelo limão, seja pela maçã. Né? Agora a pergunta é, por qual faz primeiro? Você tem 3 frutas e por uma delas tem que fazer a brachá. Né? E por qual vai fazer a brachá? Né? Pela tâmara. Por quê? Porque há uma ordem das frutas de Israel. Dos 7 frutos de Israel, há uma ordem. E se deve fazer na ordem dos frutos. Né? E a tâmara, ela vem primeiro do limão. Né? Mas no caso, se fosse, por exemplo, zait, como se diz? A azeitona seria primeiro. Na verdade, a azeitona seria primeiro que a uva, inclusive. Então, tem que ser na ordem. Então, se primeiro faz a tâmara, se come a tâmara, aí depois você pode comer o que quiser. Isso segundo a opinião do Shulchan Aruch, porque é uma discussão entre o Shulchan Aruch e Rambam. Né? Segundo o Rambam, ele traz que se deve fazer a brachá primeiro, Mashe Haviv Alai. Ou seja, aquilo que eu gosto mais. Então, se eu gosto mais da tâmara, eu faço a brachá pela tâmara. Se eu gosto mais da romã, eu faço a brachá pela romã. Segundo o Rambam, se eu tenho várias espécies de alimentos, eu não vou seguir nenhuma ordem que não seja aquele que eu gosto mais. O Shulchan Aruch se baseia numa opinião que traz Yerushalmi, né? Que diz, não, quando você tem cosmin, né? Que é um tipo de trigo, e você tem um trigo normal, inclusive que o cosmin seja um trigo de melhor qualidade, e assim traz o Shulchan Aruch como halachá,